Bangu, que acabou evitando a primeira vitória vascaína. Com isso, o time segue para o segundo empate consecutivo no estadual e agora encara o Boa Vista em Bacaxá. Acho que a atitude... Concorda com a opinião do Ramon Lima? Pedrosa, o Vasco perdeu muitos gols, perdeu pênalti, foi injusto esse empate, merecia um resultado melhor, o que você achou? Não dá para falar que foi injusto com o nível de atuação que o Vasco teve. Eu concordo com ele sobre o primeiro tempo, mas isso tem muito mais a ver com as peças que ele tinha em campo do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que o primeiro tempo foi utilizado um time ainda C. Os únicos jogadores que realmente são do time A, que fazem parte do time A, nem são titulares, é o Vitor Luiz e o Souza também. Que o time B. É o time B, que entrou como zagueiro. E aí, no segundo tempo, o jogo mudou. No primeiro tempo, o Zé Gabriel e De Luca fizeram partidas terríveis. Zé Gabriel, brincadeira, hein? Jogadores que claramente não têm a mínima condição de seguir vestindo a camisa de um time de Série A. Não vou nem falar ninguém quer nem comprar essa vitrine aí. Exato. Eu não vou nem falar do Vasco, eu vou falar de um time de Série A. O Serginho, que é outro jogador que está na mesma situação, ele até tenta, se esforça. O Zé Gabriel e De Luca é impraticável, é um negócio assim bem assustador. E o Vasco da Gama não conseguiu, nesse primeiro tempo, com esses jogadores em campo, dar algum tipo de dinâmica para o time. No segundo tempo, o Maxime Domingues, o Jair e o Paulinho mudaram a dinâmica do time. Três, né? Exatamente, principalmente o Jair, que mesmo perdendo o pênalti, na minha visão, ele foi o melhor jogador do segundo tempo pro Vasco da Gama. Bons passes. Exatamente, ele entrou muito bem na partida, deu outra dinâmica, conseguindo construir por dentro, conseguindo construir por fora, com a ajuda do Paulinho. O Maxime Domingues também entrou bem, depois no final ele caiu um pouquinho de rendimento. O Jean David, poucos minutos, mas assim, também não mostrou nada. Porém, o Vasco poderia ter saído com a vitória de São Januário. Não só pelo pênalti perdido, mas também porque tem mérito do goleiro Vitor Brasil. Mas três defesas ali, né, no segundo tempo. Fez uma partida espetacular. Mas, de forma geral, Flávio, eu vou falar novamente, zero cobrança grave. Acho que o que a gente pode ver desse time aí é que bons valores precisam ser observados, como foi o lateral Paulinho, mais uma vez, jogou muito bem. Além do zagueiro Luiz Gustavo, acho também um garoto que tem muito potencial. O GB também teve alguns bons momentos. E jogadores que não têm mais a mínima condição de seguir no time. Serginho, Zé Gabriel, o próprio De Luca, são jogadores que o Vasco tem que dar algum jeito de conseguir negociar urgentemente, porque não tem nível para vestir a camisa do Vasco da Gama. E isso, obviamente, estou falando sobre a parte esportiva, não tem nada a ver com parte pessoal nem nada. Só não tem como jogar um nível de Série A esses dois jogadores com o que eles vêm apresentando. Na minha cabeça, ou esses caras têm que jogar para poder buscar outro clube, ou eles pelo menos têm que ter na cabeça deles de, cara, eu vou tentar buscar aqui para poder pleitear uma vaguinha no time principal. E nada disso aconteceu, muito pelo contrário. A cada minuto que eles jogam, eles se desvalorizam mais. Dá para tirar de proveito aí, o Jair entrou bem, e o Paulinho, nessas duas rodadas, o lateral direito, né, diferente do que o Vene colocou no Flamengo, não dá para aproveitar quase nada aí desses dois jogos, esse time que está jogando. O lateral direito é uma boa surpresa aí para o torcedor vascaíno. Enquanto isso, o time principal venceu mais um jogo treino, bateu o Olaria por 3-1, gols do Lucas Piton, do Lucas Melim e do Paier. Se não estou enganado, é o terceiro jogo treino, terceiro com vitória, Pedrosa. Também não dá para a gente ter um parâmetro, né? Claro que os adversários são muito inferiores, mas está vencendo. Pelo menos está vencendo, né? O primeiro foi contra o Volta Redonda, o segundo foi contra uma equipe mais amadora e esse contra o Olaria. Eu acho que é tudo um teste, né? Eles têm que treinar mesmo, pegar um ritmo de jogo. Vale lembrar que, teoricamente, Jair e Paulinho seriam titulares desse time aí que jogou o jogo treino, mas como eles foram relacionados ontem, eles não ficaram à disposição. Então, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho foram os titulares nesse jogo treino. A boa notícia é que o Paier novamente marcando, né? Assim como ele tinha marcado no outro jogo, é um atleta que tem até atuado muitas vezes numa posição ali atrás do centroavante, como um falso 9 muitas vezes. Eu acho que é uma posição ideal para ele não se desgastar muito, e pela qualidade técnica que ele tem, ele ainda consegue finalizar, consegue assistir aos seus companheiros. Então, assim, cara, é o Vasco se preparando, e se for parar para pensar em Campeonato Carioca, quando colocar o time principal, tem que apresentar um nível muito, muito acima do que a gente está vendo atualmente nesse elenco aí, comandado pelo Ramon Lima. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Botafogo. A gente começou um ano meio que brincando, né? Saiu o Luiz Henrique, tá de volta também. Olha, com o pênalti perdido, o Vasco ficou no empate com o Bangu e também segue sem vencer, né? Empatou com o Nova Iguaçu na estreia em São Januário, empatou com o Bangu também em São Januário. E a Alcilene Brito conta como foi o jogo pra gente agora. Mesmo de noite, com um time alternativo, a torcida compareceu e fez festa. Estreia do goleiro Daniel Fusato, mas o Vasco começou tímido. Primeira chegada foi do GB. E o Bangu tentou,
e o novo goleiro apareceu para defender tranquilo. E depois fez essa boa defesa. E teve que se esticar todo para salvar a bomba de Vitinho. Pelo lado vascaíno, o GB tentou chegar na bola, mas foi muito alta. E na sequência, o camisa 9 estava pronto para completar o gol, só que não deu. Segundo tempo, o Vasco voltou com mudanças, com Jair, Paulinho e Máximo Domingues em campo, e que já refletiu. Boa chegada de Jair para Máximo e Bruno Lopes enche o pé e Vitor Brasil trabalha para evitar o que seria um golaço. E novamente o goleiro do Bangu tem que mostrar serviço nessa bola de Máximo Domingues. Se de um lado o goleiro do Bangu está pegando todas, quase que Daniel Fusato toma um. Ele se atrapalha e Rafael Carioca quase marca para os visitantes. E aí o Vasco tem a chance de ouro. Depois do escanteio cobrado na área, GB cabeceia, só que a bola resvalou no braço aberto de João Felipe. E o árbitro marca pênalti. E foi Jair quem chamou a responsabilidade e foi para a cobrança. Só que ele não contava que o goleiro do Bangu fosse salvar. O time ainda queria fazer um golzinho, só que Vitor Luiz manda por cima. O Vasco tentou e quase chegou perto se não fosse o goleiro do Bangu, que acabou evitando a primeira vitória vascaína. Com isso, o time segue para o segundo empate consecutivo no estadual e agora encara o Boa Vista em Bacaxá. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e também a gente exagerou no jogo por dentro. Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, que era muito fechado, que era protegendo o corredor central, e a gente jogou muito por dentro no primeiro tempo e acho que o jogo não se passava por ali. Noite, o Jaedson Costa e o angolano vêm para o Vasco, será que o Rony tem chance de vir ou seria sacanagem com o player? Jaedson, eu não boto fé na história de Rony no Vasco, o cara tá pedindo 1.300.000. Rolou uma reunião com o representante do atleta, acho esse número dentro daquilo que se imaginava para a pedida, mas eu, na condição de dirigente do Vasco, não pagaria tudo isso. Deixa eu mandar uma, quer ver, ó? Vou dar uma outra apertada nessa minha fonte que está meio... Verrete pediu mesmo 1 mi de salário, o Vasco topa pagar 800.000. Informações que o presidente vai trazer um ponta titular que a torcida vai amar, nome de peso. Tomara mesmo, é a necessidade urgente. Nicola, não entendo a paixão. E a informação que chega é que esse ponta titular, inclusive, já recebeu proposta da equipe do Vasco. Segundo informações do Carlos Bebert, é que o Vasco já fez uma proposta e o nome desse ponta é Brian Rodrigues. A informação é a seguinte, ó, Vasco faz proposta ao América do México pelo uruguaio Brian Rodrigues. O Vasco formalizou uma proposta ao América do México pelo atacante uruguaio. O gigante ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 24 milhões de reais para contar com o jogador, que é procurado para a posição de titular. Porém, tem uma informação aqui, ó. No entanto, o clube mexicano pede o valor maior e as partes seguem negociando para chegar a um denominador comum, ou seja, a um acordo. Aí o Madruga Vascaíno, inclusive, ó, conforme foi destacado por aqui anteriormente, a estratégia do Vasco para essa janela foi inicialmente priorizar reforços no molde de empréstimo antes de direcionar recursos para investimentos em pagamentos de multa. Após a chegada de Maurício Lemos, a diretoria considera a situação da zaga bem encaminhada, o que abriu espaço de tempo para dar foco ao setor ofensivo. Ainda segundo informações do Carlos Bebert, é que o Vasco estaria, inclusive informação, na verdade, do Matheus Gilbert, né, sobre a situação envolvendo a denúncia sobre o Brian Rodrigues. A informação é a seguinte, ó, o Vasco recebeu do staff e dos advogados do jogador documentos e algumas provas, e além disso fez consultas a escritórios jurídicos que lidam com esse tipo de acusação e se sentiu resguardado para avançar na negociação. O clube recebeu a informação que o jogador ainda não virou réu. Não existe uma denúncia por parte das autoridades mexicanas, porque as investigações seguem em aberto. Portanto,
A proposta já está na mesa. O Vasco quer, para ser titular, Brian Rodrigues, jogador de 24 anos de idade, com passagem pela seleção uruguaia, jogador de muita qualidade. Inclusive, eu acho que se ele chegasse para a equipe do Vasco, ele seria um reforço, nível de peso realmente, para que pudesse efetuar tanto as pontas, tanto também atuar ali no 4-4-2 com o Pablo Verratti. Você aprova sim ou não esse jogador? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Deixa o like, é muito importante. Compartilha para geral. Nossa meta é alcançar, 50 mil, cara. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!